Você está assistindo Estação dos Bichos. Voltamos com Estação dos Bichos e é com enorme prazer que hoje apresentamos uma entrevista feita com um médico veterinário, doutor em reprodução animal, que retornou há pouco tempo dos Emirados Árabes, Dr. Eduardo Antunes Dias. O Jorge esteve conversando com ele. Acompanhe nas imagens. Pois é, Vanessa, eu estou aqui com o Dr. Eduardo Antunes Dias, médico veterinário e doutor em reprodução animal, que inclusive há poucos meses veio aí dos Emirados Árabes, estava fazendo um trabalho bastante especial lá, né, doutor? Primeiro, deixar a palavra para o senhor, né? O que o senhor fazia lá nos Emirados Árabes? Obrigado, inicialmente gostaria de agradecer pelo convite, estar aqui com vocês e transmitir algumas informações a respeito aí de animais selvagens. Na realidade, eu fui convidado para fazer um trabalho num centro de pesquisas nos Emirados Árabes, um trabalho de conservação de uma espécie endêmica da região, que só existe naquela região, muito ameaçada de extinção, está muito ameaçada, que é uma cabra selvagem chamada tara árabe, em Tragos de Ayacari. E essa espécie, então, é uma espécie bandeira do país, um animal que está inserido na cultura do país. E então que o governo está buscando a conservação dessa espécie e então foi criado um centro de pesquisa para trabalhar com a reprodução assistida para salvar essa espécie de extinção e tentar aumentar o número de indivíduos em cativeiro. E eu fui convidado para trabalhar com a parte de endocrinologia, né, criar um laboratório para fazer mensuração hormonal. E como é que funcionava basicamente assim esse tipo de trabalho de vocês lá? Nessa área da veterinária é muito interessante nós trabalharmos com técnicas não invasivas, né? Então, da minha parte, nós colhíamos amostras fecais, amostras de urina também, nós extraímos os metabólitos hormonais desse tipo de material e fazíamos perfis hormonais, né, para acompanhar o ciclo reprodutivo, para saber se as fêmeas estavam ciclando ou não, se elas estavam ovulando, se estavam prens. Nós conseguimos também tentar identificar qual era o dia do parto, e nós chegamos a ter 99% de certeza no dia do parto. Nós poderíamos, então, a equipe poderia se preparar para o parto dos animais e fazer todo esse acompanhamento, então, endócrino, hormonal da espécie. E a gente falava em conservação da espécie, né? Qual a diferença hoje assim entre conservação e preservação? Então, a conservação de espécies ou de ambientes, elas diferem basicamente na questão antrópica, né, da interferência humana. Né? Quando se fala muito em conservação, é que existe então a presença do homem, a presença do ser humano, a influência do ser humano em técnicas ou na ação de conservar. A preservação não existe interferência nenhuma, então você vai preservar uma espécie, vai preservar um ambiente, então o que se faz, por exemplo, tem parques nacionais que são completamente fechados, não tem visitação. A espécie fica lá habitando naturalmente sem interferência humana. Exatamente, então as interações, a sobrevivência é feita somente por questões naturais, né? Sem interferência humana, isso é preservação. A conservação já existe a interferência humana para tentar, através de auxílio de técnicas, a tentar auxiliar no aumento das populações, das espécies ameaçadas. E esse trabalho lá então foi bastante produtivo? Sem dúvida, foram 3 anos que eu estive lá com uma equipe bem interessante, que era composta por embriologistas, pessoas que estavam trabalhando com a parte de fertilização in vitro, com criopreservação de sêmen para fazer as fertilizações in vitro e para as inseminações artificiais. E também geneticistas que trabalhavam com toda a questão de estudo de genética de população. Deixa eu interromper. Isso de vários países ou só tu que era? Não. Era uma equipe internacional, né, composta por gente poloneses, iraquianos, sudaneses, alemães, internacional. O que menos tinha realmente era emiratense na equipe, né? Porque eles trazem muita gente de fora porque eles estão, como um país que está crescendo muito, eles estão buscando tecnologia, buscando know-how, né, de outros países, para tentar fixar nesse know-how no país, para depois eles terem uma certa independência depois de um tempo. E a gente inclusive vai passar imagens aí de alguns animais que o senhor teve contato, essas fotos inclusive são suas, né? Sim. Fala um pouquinho desses animais aí.
Então, esse local ele funcionava praticamente como um centro de conservação, um criadouro, né, privado, que foi montado por uma das figuras mais importantes do país, se não a mais importante, que era o presidente, o Sheik, que é o presidente. E ele então resolveu criar um centro de pesquisas juntamente com essa coleção de animais que ele tinha. E eles, os árabes na Península Arábica, eles têm uma identificação muito grande com os ungulados, né, com as gazelas, com as cabras, né, e com antílopes também. Então, basicamente, os animais que compunham esse acervo desse criadouro eram feitos por bongos, que são antílopes africanos, kudus, que são antílopes africanos, o tarárabe, que é essa cabra que é dessa região, e algumas espécies de gazelas também. Então, mas basicamente são ruminantes, ungulados ruminantes. Vamos voltar um pouquinho para o Brasil. Como é que a medicina veterinária hoje pode ajudar na preservação das espécies, na conservação das espécies? Sim. Então, esse é um aspecto bem interessante para abordar, inclusive porque quando eu estava cursando a veterinária aqui na Federal de Pelotas, era um aspecto que não era muito bem explorado, né? E eu sempre gostei de atuar nessa área de animais selvagens. E eu só fui conseguir perceber como a veterinária poderia atuar na conservação ao final do curso, quando eu saí de Pelotas e fui então buscar a informação e buscar o conhecimento fora de Pelotas. E a maneira básica e primordial que a veterinária pode atuar, né, na conservação é com a reprodução assistida, né, utilizando todas essas técnicas que foram desenvolvidas para animais domésticos, como gado, né, como suínos, aves, enfim, todos os domésticos, aplicar todas essas técnicas na conservação de espécies ameaçadas de extinção. Então, essas técnicas são chamadas de técnicas de reprodução assistida. Então, por exemplo, criopreservação de gametas, ou seja, criopreservação de óvulos e de espermatozoides, né, congelamento dessas células. Em que momento que a espécie tem que se encontrar para a medicina veterinária dizer, não, aqui é um ponto em que tem que ter a mão do homem? Sim. Então, essa questão, existem estudos genéticos, né, que tentam determinar exatamente o gargalo, que se chama gargalo genético, né, quando uma população tem um número de indivíduos que não é suficiente para manter ela com uma diversidade genética suficiente para a manutenção dessa população. Isso se chama gargalo genético. Só que eu acredito que não existe um momento, porque se nós formos pensar nessa questão de doméstico, o que a gente quer preservar? Uma característica que é benéfica, por exemplo, um gado, um touro de alta produção, nós queremos conservar aquela informação, aquela genética, para que se propaguem nos descendentes, né? E a gente pode fazer da mesma maneira em animais sem que eles estejam nessa condição de gargalo genético, ou super ameaçados de extinção. Nós podemos conservar a genética de animais que nós temos numa população mesmo que seja sadia, para que a gente possa jogar, então levar esses genes, esses cromossomos para as gerações futuras. Mas especificamente animais selvagens é quando a população é pequena, o número de indivíduos na população é pequena, que não é capaz de manter, não é possível gerar a manutenção daquela espécie. O que ocorre aí são problemas de endogamia, né, como a gente conhece, em população pequena, problemas genéticos que fazem com que aquela população não seja mais sadia e ela acaba desaparecendo. E é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, Eduardo, assim, ó, é salutar fazer isso, porque eu imagino assim que um certo animal tem o seu habitat natural, esse habitat é totalmente destruído. É salutar manter essa espécie num habitat totalmente diferenciado dela, onde ela não possa se procriar sem a ação do homem? É salutar isso? Não, todas essas técnicas, né, e todas essas alternativas que existem, elas têm que ser levadas concomitantemente, né? De nada adianta preservar uma espécie que não vai preservar o ambiente onde essa espécie vai viver. Então, são trabalhos que devem ser feitos em conjunto na preservação ou na conservação de uma área onde aquele animal habita e também daquela espécie, né? Isso aí acaba